Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, deixe aberto aí esse livro, tá certo? O texto devocional já foi feito e nós vamos trabalhar textualmente, tá certo? O nosso tema é o viver cristão diário. Isso quer dizer como nós estamos vivendo diariamente como cristão. Você pode até fazer um paralelo da vida pregressa, da vida passada, como eu vivia antes de ser crente e como eu estou vivendo agora. E a pergunta que não pode calar é: melhorou ou piorou? Glória a Deus. São etapas, né? Por exemplo, como era a sua vida de solteiro? E agora que você casou, como está sendo a sua vida de casado? Né? Glória a Deus. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, agora está um céu na terra. Tem outros que dizem: pastor, está um inferno. É porque casou com a pessoa errada. E a culpa não é de Deus, a culpa foi da sua escolha. Glória a Deus para sempre. Mas não se preocupe não, que nós vamos chegar lá. Às quintas-feiras nós vamos chegar lá com estudo para relacionamentos, né? Relacionamento interpessoal, sentimental, afetivo, amoroso, relacionamento também sexual, tá certo? Que a gente se converte, mas os neurônios não se convertem, é uma coisa tremenda. Graças a Deus. E graças a Deus por isso, que sexo não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Foi Deus quem deu, que fez, que mandou fazer. E olha que Deus pegou pesado. Disse: olha, encha a terra, Adão. Aí ele tinha que trabalhar muito. Glória a Deus. Acho que não dava nem tempo de orar. Aleluia. Mas Deus disse: não se preocupe com isso não, que eu vou estar aqui todo dia com você. Aleluia. Mas hoje a gente tem que ter tempo de orar, senão o negócio fica feio. Pronto. Mas o nosso tema qual é? Diga, esqueci, com tanta coisa assim que misturou, né? E a outra parece que foi melhor do que o tema. O viver cristão diário. O viver cristão diário. Como você vive diariamente como um cristão. Glória a Deus. E o tema, isso é o tema. O lema, são um texto bíblico, é Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8. Aí está aí, nós não vamos ler, mas você vai acompanhar à medida que a gente for falando, tá certo? Viver é muito mais que ter vida, é muito mais que existência, é muito mais que isso. Viver é muito mais que ter vida, de estar com vida. Devemos aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Mas não basta passar pela vida, ou por este período de existência que nós chamamos de vida. Tá certo? O homem nasce, cresce, reproduz e morre, biologicamente, né? Na maganagem, vocês não conhecem essa palavra, os mais jovens não, só os da minha geração. Minha avó quem dizia: deixa de maganagem, menino, que a gente ficava com anarquia, né? Ela chamava de maganagem. Aí na minha maganagem, no tempo da maganagem, eu dizia assim: o homem nasce, isso vai ser para outro estudo. O homem nasce, cresce, fica burro e casa. Glória a Deus. Porque essa era a senha, tá certo, daquela turma, tá certo, daquela turma da cachaça. Aquela turma que não tinha responsabilidade. Mas depois que eu acordei para a dura realidade da vida,
certo? Deus me deu um juízo que antes eu não tinha. O que Ele me deu, eu estraguei. Aí Deus disse, eu preciso dar outro para reprogramar, porque do jeito que está esse moço vai se arrebentar. Glória a Deus. Então Deus me deu um juízo e eu casei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Glória a Deus. Você... Não, deixa para lá. Deixa para lá, parece que... Deixa eu falar disso aqui. Que está aqui um pouquinho disso aí. Então, Jesus Cristo, Ele disse, só para você ter uma ideia do que nós vamos falar nesse texto, eu acredito que esse mês de julho e mês de agosto, nós vamos falar nesse texto aqui, porque é uma abrangência tão grande que você percebe que eu não consigo deslocar muito só da introdução, que é o que dá sentido ao que a gente quer dizer, a mensagem que a gente quer transmitir. Então, quando nós falamos que viver é muito mais que ter vida, é estar, ser presente na existência, é aproveitar o melhor que ela tem. Aí nós lembramos de João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, porque quando ele diz eu sou, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sendo Jesus a vida, então ter vida significa ter Jesus. Estar com vida significa estar com Jesus. Aproveitar o que a vida tem de melhor, o que ela é a vida, tem de melhor, é aproveitar o que o Senhor Jesus tem de melhor para nós, enquanto no corpo de carne nós vamos experimentar do Calvário ao arrebatamento. Não é de quando entramos no mundo, porque quando entramos no mundo, entramos para a vida física, mas quando entramos para o reino de Deus, entramos para a vida eterna. E aí sim, quando nós entendemos o que aconteceu naquele encontro de você com Jesus, aí você vai entender o real sentido do que nós chamamos de vida. Por exemplo, Enoque, abra a Bíblia, 5, 22 e 24. Enoque foi um homem como eu e você, de carne, de osso, de sentimentos, casou, teve filhos, foi alienígena, não, foi um homem como eu e você, como qualquer outro. Mas a Bíblia diz, vamos ler. Glória a Deus. Gênesis 5, 22 a 24. Esse é fácil, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Assim que começa, você abre a Bíblia, já está no livro de Gênesis. Cinco. 22. No 21, dê uma olhadinha no 21. Diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Esse viveu demais. Glória a Deus. Andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, versículo 23, foram 365 anos. 24, andou Enoque com Deus
e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu acho fantástico esse Enoque. Glória a Deus. Quantos anos Enoque viveu? 365 anos. Gerou filhos e filhas. Mas qual foi a melhor parte da vida de Enoque? Que ele andou com Deus. E a intimidade e relacionamento de Enoque para com Deus foi tão grande, o relacionamento tão estreito, que Deus disse: Enoque, não dá mais para você ficar na terra, eu vou levar você para morar comigo. E levou Enoque para morar com ele. Oh, aleluia! Então Enoque andou com Deus. Abraão. Vamos ler Tiago 2:23. Tiago, depois de Tessalonicenses, o livro que você está lendo, aí você vai ver em 2:23 de Tiago, passa um pouquinho mais na frente. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, depois de Hebreus vem Tiago, 2:23. Glória a Deus. O que diz? E se cumpriu a Escritura quando diz, ou seja, foi a Escritura que disse, escreveu Tiago. O que diz? É aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Mas aqui o escritor, o mesmo escritor, ele diz o seguinte, que Abrão, transformado em Abraão, ele andou com Deus e ele foi chamado de o amigo de Deus. Aleluia. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e foi transladado. Diga: Enoque andou com Deus e foi transladado. Abraão andou com Deus e tornou-se seu amigo. Aleluia. Então não basta apenas passar pela vida, tem que se deixar uma marca. Nós que estamos vivos, estamos vivendo, nós temos que ter objetivos. A vida para nós precisa ter sentido. Ninguém vive para si mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos ter prazer em estar vivo e em viver. Glória a Deus. Isto só é possível quando a nossa vida tem um objetivo, tem um sentido. Então esses homens eram homens que a vida deles tinha sentido, porque eles andavam com Deus. Glória a Deus. Jó, ele alcançou de Deus testemunho. Glória a Deus. Jó alcançou de Deus testemunho por conta da sua paciência. Não vai dar para a gente sair lendo tudo, porque senão a gente vai nos alongar. Mas está no capítulo 1, versículos 6 e 8, quem gosta de anotar.
Davi, ele também andou com Deus, de sorte que não foi ele que procurou Deus, foi Deus que o procurou. E quando o encontrou, diz: achei, achei a quem eu preciso para usar. Amém. Agora, você sabe aonde foi que Deus achou a Davi? No tocante a geograficamente, foi em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, é um tal trono de Satanás. E ele morava com os seus pais, e os seus pais eram idólatras. Incrível, tinham ídolos em casa. Porém, ele não se deixou levar nem contaminar pela idolatria da família. Por isso Deus, quando falou com ele, mandou que ele saísse do meio. Do meio do quê? Da idolatria. Quando Deus diz: sai do meio dos seus pais, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, é porque lá não tinha como ele servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Davi foi homem segundo o coração de Deus. Abraão foi um homem segundo a vontade de Deus, pela sua fé. Jó pela sua paciência. E Jesus agora vem dizer: eu sou. O que é que o Senhor é? O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Olha para a Bíblia agora, Tessalonicenses. Finalmente o pastor deu uma parada. Finalmente, irmãos e irmãs minhas, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, vírgula, está aí, capítulo 4, versículo 1, parte A. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Por isso, eu comecei com o testemunho de homens como Enoque, que andou com Deus, de homens como Abraão, que foi amigo de Deus, que homens como Jó, que foi paciente na dificuldade da vida, de homem como Davi, segundo o coração de Deus, para depois destes homens, ou de homens como estes, chegar em você, chegar em mim, chegar em nós. Glória a Deus. Aí vem Paulo e diz: olha, como de nós recebestes, Paulo estava falando a uma igreja, a igreja em Tessalônica. Ele estava falando a irmãos, assim como vocês, e ele estava lembrando daquilo que os irmãos haviam recebido dele, através do quê? Da pregação, do ensino, da mensagem. Porque muitas pessoas tinham muita dificuldade de servir a Deus, de seguir a Jesus. E outros achavam impossível. E Paulo disse: não, Paulo, não tem como, não tem condição. Disse: tem, mas disse: não é impossível não. Eu não sigo, eu não sirvo. Então faça o seguinte: se você tem dificuldade de viver como Jesus viveu, sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque eu tenho como vocês defeitos e tenho qualidades.
Glória a Deus. Eu canso, eu sinto dor, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, eu tenho emoções. Então sejam os meus imitadores. Então Paulo fala do exemplo de uma vida cristã. É o nosso primeiro ponto. O exemplo de uma vida cristã. E qual é o exemplo? O exemplo de vida cristã que nós temos para dar na nossa geração, no raio de ação diário das nossas vidas. Isto é, no seu trabalho, na sua faculdade, nos locais que você frequenta. Qual é o exemplo de vida que você está dando? Por isso, devemos viver de forma que pelas nossas vidas diárias, Deus seja glorificado. É isso que você tem que inculcar. A sua vida diária deve ser algo que as pessoas sintam inveja e desejo de viver a vida que você está vivendo. Não pode um cristão ter inveja da vida de uma pessoa que não serve a Deus. É uma incoerência. Não pode um cristão querer imitar uma pessoa que não anda com Deus. É uma inconsequência. Deve ser o inverso. A pessoa olhar para você e diz: como eu gostaria de ser como aquela irmã. Como eu gostaria de ser como aquele irmão. É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. E você tem as suas lutas diárias, as suas dificuldades. Você não tem os recursos que gostaria de ter, ainda não tem, mas vai ter. Aleluia. Mas as pessoas precisam sim ter inveja de você. Por quê? Porque você é diferente. Você vive com qualidade de vida, com dinheiro ou sem dinheiro, com posição social ou não, com roupa de grife ou não, mas você vive uma boa qualidade de vida e por esta vida Deus é glorificado. Segundo lugar, o mais importante não é aonde estamos, e sim com quem estamos. Mais importante não é onde você está, é com quem você está. Minha mãe, ela nos criou numa doutrina muito rígida, e ela dizia o seguinte: não ande com pessoas pior do que você. Já quebrava a gente aí, já dizia: você não é coisa boa. Glória a Deus. E se juntar com outra que não seja boa também, está tudo perdido. Ande com pessoa melhor do que você. Glória a Deus. Era esta a lição que aprendi muito jovem ainda. Mateus 28 e 20, a parte B, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Para que você possa viver uma vida diária, que pelo seu exemplo Deus seja glorificado, é necessário a consciência da presença de Deus na sua vida. Não basta apenas ser cristão, ou seja, professar uma fé. Você precisa sim viver o real sentido da palavra cristão.
que significa ser seguidor de Cristo, andar nos passos de Cristo, andar como Cristo andou. Aleluia! Então, meus amados irmãos, quando Jesus disse, estou convosco todos os dias, é para nos ajudar ao longo desta nossa caminhada. Porém, queridos irmãos, nós sim temos livre arbítrio e podemos escolher o estilo de vida que nós queremos levar. Mas o conselho de Deus é este. Salmo 1. Mais importante não é onde você está, é com quem você está. Se você está com uma pessoa de bem, você é tida como uma pessoa de bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está com uma pessoa de má índole, você será confundido ou confundida com uma pessoa de má índole. Diga com quem tu andas e eu digo com quem tu és. Glória a Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pense um crente na roda dos escarnecedores, ele contando piadas indecentes e imorais, e o crente dando gargalhada. Mas o que diz o Senhor? Não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente. Um crente parar para ouvir um pecador falar mal de outro crente, alto lá, meu irmão. Ele está falando mal, sabe de quem? Do teu irmão, da tua irmã, daquele por quem Cristo morreu. Glória a Deus. Aí disse o Senhor Jesus, por que você quer tirar o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trava que está no teu olho? Qual é a autoridade que um pecador tem de falar mal de um crente? Qual é a autoridade que ele tem? Nenhuma. Não aceite. Primeiro, porque ele é seu irmão. Segundo, porque Cristo morreu por ele. Terceiro, porque ele abraçou a fé. Forte ou fraco, cambaleando ou não, mas ele é crente. E o pecador não, irmão, é inimigo da cruz de Cristo e não gosta de você, porque pecador não gosta de crente. Quem gosta de crente é outro crente ou Jesus. E nem todo crente gosta de crente. Aleluia. Aleluia. Vamos mais. 3 coisas Deus diz aqui: não andar no conselho, não se deter no caminho, não se sentar na roda dos escarnecedores. Agora, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta lei hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. O crente tem que ter prazer em ler a palavra de Deus, de dia e de noite. O crente é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagem fala de beleza espiritual, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em outra tradução diz, prosperará. Eu aconselho vocês, novos convertidos, a ler esse salmo todo dia, até decorá-lo. Leia todo dia. Ele faz parte da sua vida. Veja aqui, glória a Deus, no versículo 3, o crente é como árvore plantada junto a correntes de água. Essas correntes de água
fala do Espírito Santo que se move sobre as nossas vidas. Aqui é um símbolo do Espírito Santo como água, glória a Deus, junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, glória a Deus, cujas folhagem não murcha. Folhagem aqui fala de beleza espiritual. Seja qual for a temperatura, seja qual for o vento contrário, mas o crente permanece bonito na presença de Deus. As folhagens falam de beleza espiritual. A beleza espiritual dele não passa com as lutas. E tudo quanto ele faz, na sua tradução diz prosperará, não é? Prosperará. Na minha diz será bem sucedido. Tudo, glória a Deus. Mas quando, pastor, tudo que eu faço será bem sucedido? Quando você estiver junto a ribeiros de água. Ou seja, quando você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Agora veja os ímpios. Os ímpios não são assim. Versículo 4. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo. Aleluia! Como está o seu viver diário? Você está vivendo de forma que Deus seja glorificado? Você está andando com pessoas que Deus recomendaria você andar? Nosso convívio diário no mundo aonde vivemos, glória a Deus. João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da nossa vida diária. E uma grande maioria das nossas aflições, a culpa é nossa. Pelas más escolhas. Escolhemos pessoas erradas para conviver com elas. Estou falando em convívio diário. Não estou falando de um relacionamento de colega de trabalho. Não estou falando de um relacionamento de colega de faculdade ou de escola. Não. Estou falando em conviver diário. Aquela pessoa que você diz, não, vai fazer parte da minha vida diária, vai ser minha pessoa confidente. Não, senhor, tenha cuidado. Veja só, essa convivência diária, no mundo e com pessoas, tenha cuidado. Sabe por quê? Que pessoas eu estou falando? De amigos, entre aspas, amigos. Amigos. Um amigo é o Senhor que dá. E todas as pessoas que nos ladearem, para ser nossos amigos, a gente precisa fazer uma triagem. A gente precisa fazer uma avaliação. Se ela é ou não é amigo, amiga de verdade. Glória a Deus. Amigo ou amiga de verdade. Por quê? Porque o amigo de verdade, você pode ser confidente, contar segredos. Um amigo de verdade. O amigo de verdade não é o que dá tapinha nas costas. Não é aquele que tudo que você faz ele aplaude. Parece ser um amigo, mas não é. O amigo de verdade é aquele que você erra e diz: vem cá, olha, me desculpe a franqueza, mas eu vou falar porque eu sou seu amigo, sou sua amiga. O que você está fazendo não está correto. O que você disse não está correto. Esse é o amigo de verdade, que vê você errado e não deixa você cair no abismo, que tem um conselho para lhe dar, que tem uma correção para lhe fazer. O amigo de verdade não fala para o seu amigo aquilo que o amigo quer ouvir, para agradá-lo. Não, fala aquilo que é preciso para ajudá-lo.
Mas o amigo verdadeiro, você vai conhecê-lo na hora da necessidade. É nessa hora que você sabe, sim, quem é e quem não é o seu verdadeiro amigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tinha um amigo, meu vizinho, era um grande amigo. E eu não era crente ainda. Ele me acordava 2 horas da manhã, me acordava 5 horas da manhã. Toda hora que eu estava em casa, ele me importunava. E eu tinha uma adega na minha casa, e tinha muitos tipos de bebida. E ele sempre ia e dizia: irmão, aliás, irmão não, Arnóbio, me veja aí uma dose, me arranja aí um pouquinho de... E dizia mais a bebida que eu queria. Aí eu pegava, ele trazia um copo, eu colocava, era uma dose, um pouquinho, né? Ele dizia: não, pode tomar o que eu botava. Ele dizia: não, enche, um copo assim. Glória a Deus. E ele, até 2 horas da manhã ele chegava, batia na minha porta, eu estava dormindo, me acordava. Eu me acordava cedo para ir trabalhar, e ele vinha e dizia: Arnóbio, me arranja aí um negócio para beber. Sabe que eu me acordei e não consegui mais dormir. Pensa a vontade de tomar um gole. Aí eu ia lá, servia, era meu amigo. Aí eu me mudei. E ele sentiu muita falta, diz: ô rapaz, meu vizinho, meu amigo, gosto tanto do senhor, mas eu vou lhe visitar, eu tal, certo. Aí nesse inteirinho eu aceitei Jesus. Aleluia. Foi a melhor coisa que eu fiz. E a adega foi para o quinto dos infernos. Glória a Deus. E ele sumiu. E quando foi um dia eu o encontrei, lá na Cambona. E quando eu o vi, aí eu chamei pelo nome dele, não vou falar porque é antiético. Aí eu falei: meu amigo, ele fez aquela farra ter me encontrado. Disse: não fui ainda na sua casa, que eu perdi o seu endereço, mas eu quero ir e tal, você é meu amigo e papapá, ppp, papapá, e eu quero ir para a gente tomar uma cachaça. Aí eu olhei para ele e eu ri. Aí ele parou assim, eu digo: olha, para mim será realmente um grande prazer tê-lo na minha casa, você é meu amigo e tal, vá, leva a esposa para a gente comer um churrasco, tomar uma Coca-Cola. Não, que Coca-Cola? Aí eu disse: não, para isso não. Ele disse: por que não? Eu digo: agora eu não bebo mais. Aí ele parou assim e disse: não vai só falta me dizer que você agora é crente. Eu digo: exatamente isso. Eu entreguei a minha vida a Jesus e agora sou crente. Ele disse: tá bom, vamos embora, não vou não mais lá. Ele era meu amigo. Ele era amigo de quê? Do goró. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, precisamos no nosso convívio diário fazer uma seleção daquelas pessoas, sim, que nós queremos que sejam os nossos amigos. Também precisamos selecionar aquele que pode ser os nossos amigos, mesmo sendo irmão na igreja. Irmãos de fé. Precisamos até nos irmãos da fé ver os que são os nossos amigos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos saber, quando Jesus falou que no mundo teria aflições, porque tem amigos e falsos amigos, irmãos, falsos irmãos. Nós temos no mundo nós temos no mundo luz e temos no mundo trevas, temos no mundo falsos e temos no mundo os verdadeiros, aleluia. Então nós precisamos saber que tem os crentes, ainda que seja crente, mas tem os espirituais e tem os carnais também. 1 Coríntios capítulo 2, 14, 16. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, depois de Romanos,
14 e 16. É um texto muito importante para nós aprender. Aqui nós temos no versículo 14, no versículo 15 e 16. No versículo 14, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala do homem natural. No versículo 15, fala do homem espiritual. Versículo 14, ora, disse Paulo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que eu coloquei isso? Para lhe dizer de uma coisa. Até as suas experiências espirituais, até as suas experiências espirituais, você não pode sair contando a qualquer pessoa, nem da igreja, porque tem pessoas na igreja que, se você contar que viu Jesus, ela vai fazer muxoxo, ou ele vai fazer muxoxo, não vai acreditar. Se você disser, Deus falou assim, assim comigo, aí a pessoa vai dizer, será? E tem uns que só pensa, mas não diz, por questão ética, moral. Mas tem outros que vai logo na lata, olha, fulano, eu não acredito não, eu acho que isso aí foi da sua cabeça. Então, tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pergunta, versículo 16, a parte B. Porém nós temos a mente de Cristo. Aleluia. O crente espiritual, ele tem a mente de Cristo para pensar como Cristo pensou. Então a pergunta que não cala é: como está sendo o seu viver cristão diário? Como está sendo o seu viver diário? Glória a Deus. Você está sendo, pela sua vida diária, uma luz que Cristo está sendo glorificado pelas suas ações? Glória a Deus. Como você vive diariamente? Como é o seu convívio nos seus relacionamentos com irmãos da igreja, com amigos, com pessoas do trabalho? Como está sendo o seu relacionamento? Pense nisso. Segundo ponto, versículo 2 do texto. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Observe que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: estáis inteirados, ou seja, vocês estão conscientes, vocês estão sabendo, vocês aprenderam o que eu ensinei, as instruções ou doutrina que eu dei para vocês da parte do Senhor. Não falei de mim, eu falei da parte do Senhor. Por quê? Por exemplo, o que eu estou falando para vocês nesta noite, como Paulo estava falando naquela para os Coríntios, escrevendo e mandando a carta, ele estava falando da parte do Senhor. E eu hoje estou falando de quê? Da parte do Senhor. E o que é que eu estou falando da parte do Senhor? Sobre o viver, o seu viver diário. Como você está vivendo e como você deve viver. Então, o viver diário de um cristão deve ser, sim, no centro da vontade de Deus. O nosso viver diário deve, sim, ser no centro da vontade de Deus. A gente dá uma paradinha aqui. Na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, a gente vai aprender como estar no centro da vontade de Deus. Amém?